Então, senhores, na nossa aula de ontem, nós discutimos um pouquinho sobre insuficiência renal aguda e insuficiência renal crônica, algumas maneiras de diagnóstico, tratamento e cuidados de enfermagem. E entre as formas de se tratar essas duas patologias, nós vimos que temos técnicas um pouquinho mais invasivas, que chamamos de técnicas dialíticas, que no caso seria diálise peritoneal e a hemodiálise propriamente dita. Vocês fizeram uma pesquisa prévia, foi o trabalho que os senhores realizaram semana passada, e hoje nós vamos discutir basicamente o que é esse procedimento e qual é a função da enfermagem, mais especificamente o técnico em enfermagem, nesses dois procedimentos, tá? Ontem eu disse para vocês que no caso de uma insuficiência renal crônica, quando a taxa de funcionamento renal tiver entre 10 a 12%, esses pacientes vão direto para algum desses tratamentos dialíticos, enquanto eles aguardam o transplante renal, que vai ser a única coisa, a única maneira de reverter essa patologia dele. Vamos começar discutindo sobre a diálise peritoneal, gente. A diálise peritoneal, ela é uma técnica onde nós temos que remover o excesso de líquidos e tudo aquilo que deveria ter sido secretado na urina. Como o rim não está funcionando, esses excrementos, esses resíduos metabólicos, como por exemplo nós vimos o excesso de ureia, o excesso de amônia, tudo isso vai estar em alta concentração. Por isso, nós utilizamos o procedimento de diálise peritoneal, tá? Nessa técnica, nós utilizamos mais especificamente a membrana peritoneal e o espaço peritoneal, por isso que o nome é diálise peritoneal. É utilizado essa membrana peritoneal porque ela é muito rica em vasculatura, ou seja, ela é muito rica em vasos sanguíneos. Tem muitas artérias, tem muitas veias, e como tudo isso está percorrendo, todos esses resíduos metabólicos estão presentes no sangue, nós podemos fazer a retirada deles através da membrana peritoneal. Esse processo de diálise é dividido basicamente em três partes, tá? Em três fases principais, que seria a fase da infusão, a fase da permanência e a fase da drenagem. Só que para realizar esse tipo de diálise, a diálise peritoneal, perdão, tem algum colega querendo entrar. Para que seja possível a realização desse procedimento dialítico, dessa diálise peritoneal, tem que ser antes, de maneira prévia, implantado um catéter que vai até essa cavidade peritoneal. Qual é o nome desse catéter? Nós chamamos ele de catéter de Tinkoff. Então, o catéter de Tinkoff, ele vai auxiliar no processo de diálise peritoneal. Se eu perguntar para vocês qual é o catéter utilizado no procedimento de diálise peritoneal, vocês vão me responder catéter de Tinkoff, tá? Tem cuidados em enfermagem específicos para esse tipo de catéter, que nós vamos ver nos próximos slides, tá? Onde esse catéter é inserido, gente? Revisando um pouco da anatomia que vocês já estudaram. O abdômen, nós temos a parede muscular, que seria a parede abdominal, né? E nós temos as vísceras, aqui no caso, o intestino. Vocês estão vendo que entre a parede abdominal e os intestinos nós temos um espaço? Dá para todo mundo visualizar isso? Sim, eu tô vendo. Então, Sim, esse sim. espaço nós chamamos de espaço peritoneal. É aqui que esse catéter de Tinkoff ele vai ser implantado, tá? E ele fica nessa configuração. O paciente vai ficar com esse catéter por um longo período de tempo, enquanto ele estiver fazendo a diálise peritoneal. Só vai ser trocado para hemodiálise depois que a diálise peritoneal não surtir mais efeito ou não atender às necessidades. Daí aqui eu vou mostrar para vocês como que é feito esse procedimento. Tá aqui novamente um outro tipo, mas todos vão ser catéter de Tinkoff. Todos vão estar inseridos aqui nessa cavidade peritoneal.
O procedimento acontece da seguinte maneira, gente. Eu tenho um catéter implantado, ou seja, eu já tenho um catéter de Tinkoff implantado. O profissional ou o próprio paciente, dependendo do tipo de diálise peritoneal que vai ser exercida no momento, que eu vou explicar para vocês mais à frente quais são os tipos de diálise peritoneal, vai preencher toda essa cavidade, ou seja, tudo isso daqui que está um pouquinho mais escuro é a cavidade peritoneal. Esses círculos ou semicírculos aqui seriam as vísceras, o intestino, os órgãos, né? Os órgãos abdominais. Toda essa cavidade vai ser preenchida com um líquido, e esse líquido vai entrar através desse catéter. O nome desse líquido, em algumas literaturas fala que é líquido para diálise e outras líquido dialítico. É a mesma coisa, tá? Vai ser preenchido toda a cavidade com esse líquido de diálise através do catéter. Vai se esperar um período de tempo para esse líquido fazer efeito, tá? Geralmente é de 6 a 8 horas, mas isso vai ser determinado na prescrição médica, a quantidade de líquido que vai ser colocada no abdômen desse paciente e quanto tempo ele vai permanecer lá. Geralmente é introduzido 2 litros, tá? Mas isso vai depender muito da prescrição médica. É introduzido 2 litros de líquido peritoneal. Ele vai permanecer dentro dessa cavidade de 6 a 8 horas, dependendo também da prescrição médica, tá? E tudo aquilo que deveria ter sido secretado na urina, todos aqueles resíduos metabólicos, todas aquelas escórias sanguíneas, todas aquelas substâncias tóxicas, vão sair do organismo e vão para esse líquido. Depois de passar desse tempo que tudo isso vai estar presente nesse líquido, nós vamos fazer o processo de drenagem. Assim, nós conseguimos retirar tudo aquilo que deveria ter saído junto com a urina. Porém, o rim não está funcionante nessas situações, então nós podemos retirar injetando um líquido, esperando tudo isso ficar presente nesse líquido e depois fazer a drenagem, tá? Seria basicamente um outro esquema para vocês. O líquido é introduzir, aqui seria o catéter de Tinkoff. O líquido dialítico é introduzido no abdômen, tá aqui, ó. Toda a cavidade peritoneal é isso que está em amarelo. Vai permanecer lá por um período de tempo estabelecido, geralmente na prescrição médica, e depois isso é drenado. Esses pontinhos pretos, gente, são as toxinas, tudo aquilo que deveria ter sido liberado. Vai ficar presente no líquido e essas toxinas vão sair quando nós formos fazer a drenagem, tá? E esses pontinhos brancos são a água em excesso, que ela também vai se misturar nesse líquido de diálise e o excesso de água também vai sair do organismo desse paciente. Então aqui nós vamos conseguir substituir boa parte da função renal. Essa parte de remoção de resíduo de metabólico, essa parte de remoção de escória, remoção de amônia, remoção de excesso de sódio, remoção de excesso de potássio, remoção de excesso de magnésio e também remoção de excesso de líquido. O que o rim deveria fazer, nós conseguimos fazer com a diálise peritoneal utilizando essa técnica. Esse procedimento pode envolver algumas complicações, tá, gente? Principalmente se ele for feito a longo prazo. A primeira complicação é o que nós chamamos de peritonite. Peritonite é a inflamação daquela cavidade. Ela começa a ser lesionada pelo catéter ou por algum líquido contaminado, porque tudo tem que ser feito da maneira mais estéril possível. Aquele líquido de diálise ele pode estar um pouco contaminado. E fazer um processo inflamatório infeccioso nessa cavidade, nessa membrana peritoneal. Essa inflamação do peritônio nós chamamos de peritonite. É uma complicação gravíssima, tá? Porque inflamação de peritônio, inflamação dessa cavidade aqui todinha, tudo aqui vai inflamar ou infeccionar, tá? Nós chamamos de peritonite. Por ser muito extensa, pode fazer o paciente evoluir para uma septicemia, que seria basicamente uma infecção generalizada. E isso dá para ser evitado realizando os cuidados de enfermagem de maneira adequada, utilizando a técnica séptica e também utilizando todas as regras que vocês aprenderam em biossegurança. Outra complicação que também pode ocorrer é esse líquido começar a extravasar, tá? Pode ser por muitos motivos. O principal deles é quando o catéter, esse catéter de Tinkoff,
que foi instalado aqui. Antes do processo, ele já é instalado e fica com o paciente até ele parar de fazer o procedimento de diálise peritoneal. Ele é instalado por um médico, tá? Por um procedimento cirúrgico. Ele pode sair do local e esse líquido começar a extravasar para as outras partes do corpo. Pode ir para a cavidade abdominal, pode ir para baixo da pele, tá? Isso seria extravasamento de líquido. É uma complicação que também pode ocorrer no procedimento de diálise peritoneal. Porém, se a enfermagem, o técnico de enfermagem e o enfermeiro for fazer a manipulação adequada desse catéter, ele não vai sair do lugar. Não tem como extravasar, tá? Mas se ocorrer algum tipo de acidente ou a manipulação incorreta ou o organismo rejeitar esse catéter, esse líquido sim, ele pode extravasar e sair da cavidade peritoneal. Além disso, pode ocorrer alguns tipos de sangramento. A manipulação incorreta desse catéter ou a saída do lugar pode ser que agrida alguma estrutura interna, fazendo com que ocorra as hemorragias e o possível sangramento. Tanto é que na retirada do líquido aqui, se vir sangue, gente, o procedimento ele tem que ser parado imediatamente, tá? Porque tem alguma lesão interna desse paciente. E a longo prazo, se o procedimento for feito num período de tempo muito grande, estendido, pode ser que haja a formação de algumas hérnias na inserção desse catéter. Por exemplo, o que seria a inserção desse catéter, gente? Bem aqui, onde ele foi introduzido. Aqui pode surgir uma hérnia. E ele também pode se desgastar um pouco ou obstruir, fazendo com que a infusão e a drenagem fiquem um pouquinho mais lenta. O que seria a infusão? A entrada do líquido. A drenagem, a saída desse líquido. Se ele se obstruir aqui na ponta, por exemplo, formar um coágulo na ponta desse catéter, não vai entrar líquido peritoneal ou líquido dialítico de maneira adequada e ele também não vai conseguir ser drenado. Então vai ficar sempre um excesso de líquido dentro da cavidade desse paciente. Tudo isso daqui são complicações que nós já esperamos, que podem ocorrer. Por isso que os senhores têm que conhecer bem elas. Porque dependendo do nível da técnica e se for feito tudo de maneira correta, nós conseguimos evitar quase todas essas complicações, tá? Aqui nós temos basicamente 3 tipos de diálise peritoneal. Eu mostrei para vocês uma maneira genérica de diálise peritoneal, mas ela se divide em 3 tipos, tá? Que seria a diálise peritoneal ambulatorial contínua, que é a DPAC, a diálise peritoneal intermitente, que seria a DPI, e a diálise peritoneal cíclica contínua. O procedimento vai ser utilizar o mesmo princípio que vocês aprenderam nos slides anteriores, a entrada de um líquido e drenagem desse líquido. Porém, como isso é feito, vai diferenciar os tipos de diálise, tá? Agora nós vamos verificar cada uma dessas diálises peritoneais. Primeiro, Professor, Oi. o técnico ele pode trocar o catéter? Trocar o catéter ou realizar o procedimento? Realizar o procedimento. O técnico de enfermagem, ele pode se ele tiver treinamento específico. Porque todos esses procedimentos aqui que eu estou mostrando para vocês requer uma formação continuada, tanto do enfermeiro quanto do técnico em enfermagem, tá? Geralmente quem faz é um enfermeiro, mas vocês podem auxiliar no procedimento, mas eu também já vi alguns técnicos em enfermagem fazer. Por isso, vocês fazem os cursos de extensão ou de educação continuada, que seriam os cursos de hemodiálise e de diálise peritoneal. O CTA que oferece o de hemodiálise, eu não verifiquei se tem o de diálise peritoneal. Eu tô com a dúvida aqui, eu queria fazer uma pergunta. Pode, à vontade. Se eu não estiver atrapalhando. Não, imagina. Porque, na verdade, a minha avó, ela faz hemodiálise. E ela já fez Diálise praticamente 2 cirurgias. Isso, porque já teve 2 cirurgias porque o corpo tá rejeitando, né? Eu queria saber o porquê da rejeição, que a gente não entende, assim, né? E ela agora colocou na perna. Peraí,
Ela faz hemodiálise ou diálise peritoneal? Hemodiálise. Tá. Funciona da seguinte maneira, gente. Esse catéter, tanto o de Tinkoff quanto os outros para hemodiálise que eu vou mostrar um pouquinho mais à frente para vocês, são corpos estranhos. Eles são fabricados, eles possuem materiais que tentam evitar essa rejeição. Porém, o organismo de algumas pessoas reconhecem esse catéter como algo invasor, algo de anormal que deve ser combatido. E por isso ele começa a desencadear uma série de reações inflamatórias e rejeita o catéter. Ou seja, ele reconhece o catéter como algo estranho e tenta expulsar esse corpo estranho. Isso vai variar muito de organismo para organismo e de sistema imunológico para sistema imunológico. Mas o princípio é esse. O sistema imunológico reconhece como algo estranho e tenta expulsar. Tá? Tem algumas drogas que a gente pode utilizar que evita isso, mas isso é algo muito individual. Vai depender de organismo para organismo. Hein, professor? Oi. O catéter tem a possibilidade de perfurar-se em algum órgão? Sim, que é no caso que eu falei para vocês aqui, quando há sangramento. Ele sai do local e lesiona algum órgão. Então é uma complicação que eu coloquei aqui para vocês, que seria, no caso, o sangramento. Vamos lá então, gente. Agora nós vamos verificar os 3 tipos de diálise peritoneal de maneira individualizada, tá? A primeira vai ser a diálise peritoneal ambulatorial contínua, a DPAC. Vamos lá. A DPAC, gente, o líquido é colocado na cavidade abdominal, como toda diálise peritoneal, e é trocada geralmente de 3 a 5 vezes por dia, tá? Isso é feito de maneira manual, não tem nenhuma máquina envolvida no processo. E a única coisa que vai entrar aqui vai ser a força da gravidade para entrar e para sair esse líquido, tá? Seria basicamente... Deixa eu ver se eu coloquei outra foto. Não, mas é essa daqui, ó. Essa daqui. Não tem nenhuma máquina nesse processo. Então, o líquido vai entrar por força da gravidade e ele vai sair por força da gravidade também. Essa troca é feita de 3 a 5 vezes, isso numa diálise peritoneal ambulatorial contínua. Ambulatorial porque ela é realizada no hospital, tá? Aqui não tem nenhum tipo de máquina envolvida e é realizada no hospital. Apenas a força da gravidade para a entrada desse líquido dialítico e para a saída desse líquido dialítico. O segundo tipo é a diálise peritoneal intermitente, tá, gente? Onde aqui vai haver um espaçamento de tempo. Ela é realizada geralmente 40 horas por semana. Daí cria-se alguns esquemas de horário para dar essas 40 horas por semana. Geralmente é um esquema que nós contamos 10 horas dia, ou seja, nós pegamos 4 dias da semana e cada dia nós fazemos o procedimento em 10 horas seguidas, tá? Nesse procedimento ocorre o uso de um equipamento, que é esse equipamento aqui, ó. É ele que vai injetar esse líquido no abdômen e é ele que vai retirar, tá? E enquanto não estiver ocorrendo o processo de diálise, depois que passar essas 10 horas, o paciente vai ficar com a cavidade abdominal seca, não vai ter nenhum tipo de líquido dentro dela, tá? Ele é injetado pela máquina, pela dialisadora, tá? O nome dessa máquina é dialisadora. E vai ser retirada pela mesma máquina. Tá aqui, ó, o líquido de diálise. Esse aqui é o líquido que eu estou falando para os senhores desde o início, tá? Vem nessas bolsas específicas, dependendo da quantidade. Tem bolsa de meio litro, de 1,5 litro, de 2 litros, tá? Vai variar, e a quantidade vai ser de acordo com a prescrição médica. Essa máquina, ela vai injetar esse líquido e também vai retirar, então é ela que faz o processo. E tudo é descartado em algum recipiente que tenha capacidade para suportar muito volume, tá? Aqui no caso, olha o que eles fizeram no hospital. Eles improvisaram a saída, ou seja, a drenagem disso e um garrafão de água de 20 litros, tá?
Mas por onde que esse líquido vai entrar? Novamente por aquele catéter de Tinkoff. Todos vão entrar pelo catéter de Tinkoff, tá? Só que aqui vai ter o auxílio desse aparelho. O terceiro tipo é a diálise peritoneal cíclica contínua. Gente, essa daqui o paciente geralmente ele faz sozinho em casa, tá? Ela vai ocorrer no período da noite. Ele também vai utilizar esse aparelho. Ele mesmo vai se ligar a essa máquina, vai colocar esse líquido no catéter, vai ligar a máquina e a máquina vai ficar fazendo a troca. Por noite vai ser feita de 4 a 5 lavagens, ou seja, vai entrar 4 vezes, vai sair 5 vezes esse líquido. Ele vai se ligar a essa máquina e ele vai dormir. Enquanto ele está dormindo, a máquina está fazendo o procedimento, tá? O líquido está saindo e ele está entrando. No final da noite, no início da manhã, ele vai parar o ciclo e vai permanecer com a cavidade peritoneal cheia de líquido. Ele vai fazer a rotina diária dele e novamente ele vai se ligar a essa máquina, vai retirar aquele líquido que passou o dia todinho e vai ser realizada essa troca constante, tá? Enquanto na outra que nós vimos, na peritoneal intermitente, não. Só é nessas 10 horas diárias e ao longo do dia, enquanto não tiver feito o procedimento, a cavidade abdominal permanece seca. Aqui não, ele vai fazer em casa, vai se ligar à máquina e a última entrada de líquido vai permanecer no abdômen dele o dia todinho, tá? E à noite ele repete o procedimento. Tem essas duas alternativas de fazer no hospital e fazer em casa. Como isso são pacientes nefropatas, vocês viram, principalmente na nefropatia crônica, não tem uma perspectiva de cura, muitas das vezes eles ficam um longo período de tempo fazendo esse procedimento. Esse procedimento ele é bem menos invasivo e bem menos perigoso se comparado a uma hemodiálise, que é o próximo procedimento que nós vamos ver. E enquanto isso ele está aguardando na fila de transplante de um rim, tá? No caso, se for uma insuficiência renal crônica. Se for uma aguda, ele pode estar fazendo, sim, diálise peritoneal, enquanto esse rim volta a funcionar, se recupera e volta à função dele. Como nós vimos ontem, essa recuperação pode variar de 3 a 12 meses, dependendo do grau de lesão. Agora, gente, quais são as funções, a intervenção de enfermagem no procedimento de diálise peritoneal? Apesar de parecer simples, ele tem um certo nível de complexidade. Então, a enfermagem tem que ofertar uma assistência e um cuidado bem rigoroso, porque esse catéter não pode ficar sendo trocado muitas vezes. Nós temos que evitar a contaminação e também todas aquelas complicações que eu listei para vocês, nós também temos que, com a nossa assistência, evitar com que elas ocorram, tá? Por isso que nós temos, eu coloquei aqui para vocês, uma lista de cuidados de enfermagem com diálise peritoneal. Esses cuidados podem ser feitos por qualquer técnico de enfermagem ou por qualquer enfermeiro. O procedimento em si, de diálise peritoneal, requer um treinamento específico. Daí, quem for querer trabalhar com pacientes nefropata, com nefrologia, já pode ir procurando uma extensão em diálise, um treinamento em hemodiálise, educação continuada ou pós-graduação, tá? Quais seriam os cuidados de enfermagem que envolvem uma diálise peritoneal? O primeiro de todos vai ser pesar esse paciente antes e após a pesagem. Por quê? Vocês concordam que antes de iniciar o procedimento, esse paciente vai estar com peso. Quando colocar 2 litros de líquido de diálise peritoneal, vai ser acrescentado 2 quilos no peso desse paciente, porque cada litro tem 1 quilo, tá? É sempre essa equivalência. E depois que esses 2 litros forem retirados, forem drenados, esse paciente vai diminuir 2 quilos do que foi injetado dentro dele. Aqui vai ser para vocês compararem o peso que ele iniciou e o peso que ele terminou. Então, vocês vão pesar antes e após. Se vocês começarem com um peso de 80 quilos, terminou todo o procedimento, vocês fizeram a drenagem e esse paciente está com 81 quilos, significa que tem 1 litro de líquido ainda na cavidade abdominal dele que não foi drenada, tá? Então, por isso, tome muito cuidado e sejam bem criteriosos na hora de fazer a pesagem desse paciente. Outra função da enfermagem, principalmente dos técnicos de enfermagem,
é anotar o aspecto do líquido drenado. Tudo aquilo que saiu, vocês têm que anotar como que veio esse líquido. Se ele veio transparente, se ele veio turvo, se ele veio na coloração amarelada, se ele vir vermelho, vocês já notifiquem, porque pode estar ocorrendo uma hemorragia interna. Parem o procedimento imediatamente, anotem e notifiquem o enfermeiro ou a equipe médica. Também vocês vão atentar a sinais de desconforto abdominal. Esse procedimento, gente, não é doloroso, não gera desconforto. Se o paciente de vocês referirem que eles estão sentindo dor, estão sentindo arder, estão sentindo queimar, provavelmente tem algum dano interno. Então, parem o procedimento novamente, anotem o que ele referiu e comuniquem ao enfermeiro e ao médico responsável. Vão realizar o controle do balanço de diálise peritoneal de maneira mais rigorosa que vocês puderem. Aqui vocês vão anotar sempre a quantidade de líquido que foi infundida, ou seja, a quantidade de líquido que entrou nesse paciente e a quantidade de líquido que foi drenada, ou seja, a quantidade de líquido que saiu dele. Anota tudo que entra e tudo que sai desse paciente em questão. Vamos orientar o paciente de vocês quanto ao procedimento. Isso daqui vale para qualquer coisa que vocês forem fazer, qualquer procedimento, desde uma simples punção até um procedimento de diálise. Vocês sempre vão chegar no paciente de vocês e falar o que vocês vão fazer, como que vocês vão fazer e o porquê daquele procedimento, tá? Vocês não vão chegando já realizando o procedimento sem a autorização, até porque isso pode ser uma violação do corpo dele, tá? Então, vocês têm que sempre orientar o paciente de vocês a importância e como que vocês vão realizar o procedimento. Por mais que eles saibam, vocês não custa nada relembrar. Olha, nós vamos ligar o senhor à máquina, vamos fazer o procedimento de diálise do senhor, que serve para isso, para isso, para isso, tudo que nós vimos nos slides anteriores, tá? E quando vocês forem manipular esse catéter de Tinkoff, sempre utilizem material estéreo. Luva estéreo, gases estéreo, se for algodão que seja estéreo, mas geralmente a gente não usa algodão, usa mais gases, tá? Se for com pinça, essas pinças têm que estar estéreo, tudo tem que estar estéreo na manipulação desse catéter, tá? Vocês aprenderam a calçar luva estéreo, gente? Que é o drama da vida de todo aluno da saúde. Sim. Tanto do nível superior quanto do nível técnico. É o drama da vida dos alunos aprender a calçar uma luva estéreo. Que enquanto a gente está aprendendo, a gente sempre contamina elas, né? Daí, vocês pratiquem bastante para quando vocês forem fazer esses tipos de procedimentos mais invasivos, não contaminarem essa luva, tá? Porque vocês contaminando essa luva, vocês vão contaminar o catéter, vai dar a entrada de algum micro-organismo por ele e vocês viram que esse catéter está inserido na cavidade abdominal, na cavidade peritoneal. E pode surgir uma peritonite, uma infecção de larga escala, podendo evoluir para uma septicemia, tudo por conta de uma luva contaminada. Durante a diálise, gente, durante o procedimento, vocês têm que controlar rigorosamente a pressão arterial. Tem que ficar verificando de 15 em 15 minutos ou a cada 30 minutos, tá? Por quê? Quando entra líquido, como nós vimos num processo de regulação da pressão arterial pelo volume de líquidos, quando entra líquido, essa pressão arterial tende a subir. Quando esse líquido vai estar sendo drenado, ela tende a abaixar. Então, vocês têm que ficar atentos. Se subir demais, pode ocorrer alguma intercorrência com esse paciente. E se abaixar demais, também pode ocorrer algum tipo de intercorrência. Então, fiquem fazendo esse controle de pressão arterial. Após o procedimento, vocês têm que fazer um curativo na inserção do catéter, tá? Daí vocês vão realizar esse curativo também de maneira asséptica. Vocês aprenderam já a fazer curativos também, não foi? Não. Não. Mas em outras disciplinas, por mais, eu acho que é técnicas básicas. Vocês vão aprender a fazer alguns curativos. Eles também utilizam materiais estéreis, tá? E vocês sempre vão verificar se a inserção do catéter tem algum sinal flogístico. O que é a inserção do catéter? É lá aquela região que eu mostrei para vocês,
por onde ele entrou, naquela barreira da pele do paciente. Vocês vão observar sinal flogístico. O que seria sinal flogístico? Seria sinais de inflamação ou de infecção, que seria vermelhidão, a inserção desse catéter está quente, o paciente estiver sentindo dor na inserção desse catéter, se vocês verificarem que tem algum tipo de secreção purulenta ou de pus saindo dele, tá? Se isso ocorrer, vocês têm que comunicar, porque precisa fazer a troca desse catéter. Só um minuto, gente. Vamos lá, gente, vamos retornar. Quanto a esse procedimento de diálise peritoneal, restou alguma dúvida? Deu para entender ele bem? Professor, esse cateter é trocado de quanto e quanto tempo, hora? Enquanto ele estiver funcionante, tá, gente? Ele é implantado de maneira cirúrgica. Se ele estiver funcionando, não tiver nada errado com ele, enquanto o paciente precisar realizar procedimento de diálise peritoneal, ele vai permanecer, tá? Porque não tem como, por exemplo... Hein? Oi, pois não. Assim, uma dúvida, assim. Pelo que eu estou vendo, existe uma diferença em hemodiálise e diálise peritoneal, é isso? Sim, isso que eu falei para vocês. Procedimentos dialíticos são dois tipos de procedimento: diálise peritoneal e hemodiálise. O que eu mostrei para vocês agora é diálise peritoneal, que é feita através da cavidade do abdômen, que nós chamamos de cavidade peritoneal, e com a entrada e saída desse líquido, para a gente retirar tudo aquilo que está em excesso. Agora nós vamos entrar no procedimento mais invasivo, que seria a hemodiálise. A hemodiálise, ela vai ser prescrita para pacientes que têm a sua função renal totalmente comprometida e também para aqueles pacientes que estão impossibilitados de fazer uma diálise peritoneal, que foi o procedimento que nós vimos anteriormente. Porque nem todo paciente nefropata vai ter condições de fazer uma diálise peritoneal. Às vezes o comprometimento renal é tão grande, é tão extenso, que uma diálise peritoneal, só a retirada desses resíduos metabólicos com esse líquido, não vai ser suficiente. Então eles vão direto para a hemodiálise, que vai ser o segundo procedimento que nós vamos ver agora. A hemodiálise, ela vai ter como objetivo retirar todas essas substâncias, mas aqui não vai ser mais agora pela cavidade abdominal, já vai ser direto pelas vias, pela via venosa, pela via sanguínea, tá? Eles vão retirar isso direto do sangue, ou seja, vão fazer uma filtração desse sangue. Enquanto no outro procedimento era feito através da retirada do líquido que nós injetamos. Aqui não, vai ser feita uma filtração direta desse sangue. Para realizar o procedimento de hemodiálise, é comumente empregado um instrumento, uma máquina que nós chamamos de dialisador. O que é o dialisador, gente? O dialisador é popularmente conhecido como rim artificial. Ele vai ser o filtro desse rim, tá? O sangue vai entrar por uma via e vai sair por outra. E nessa passagem vai ser feito a filtragem. Tudo aquilo que nós queremos retirar, resíduo metabólico, substância tóxica, ureia e eletrólitos em excesso, vai ficar no filtro. Ele vai ser filtrado e vai retornar esse sangue para o paciente, um sangue mais limpo, sem todas essas escórias, tá? Para eu realizar esse processo, eu preciso de uma via vascular, ou seja, eu preciso de algo que me comunique com esse vaso sanguíneo. Por isso que eu posso utilizar dois mecanismos, tá? Que seriam os dispositivos vasculares, que no caso seriam catéteres específicos. Os catéteres de hemodiálise são dois, que nós chamamos de catéter de Shirley e catéter de Permicati, onde eles são implantados direto em um vaso sanguíneo, tá? Não vai ser mais na cavidade do abdômen, porque uma via vai retirar o sangue e a outra vai devolver esse sangue já filtrado e limpo. Se não for implantado um catéter, nós também temos a opção de fazer o procedimento de hemodiálise por um procedimento que nós chamamos de FAF, que é fístula arteriovenosa. O que ocorre nessa fístula, gente?
A fístula, o processo de produção e fabricação de uma fístula dessa é novamente realizado em centro cirúrgico, onde o médico ele vai unir uma veia a uma artéria, fazendo o que nós chamamos aqui, ó, de fístula. A fístula é a união de uma veia com uma artéria, tá? Aqui um pouquinho mais ampliado para vocês verem. Então eu posso acessar esse vaso sanguíneo para fazer essa filtração por um catéter implantado. Quais são os dois catéteres de hemodiálise? Catéter de Schiley e catéter de Pernicati. A diferença desses dois catéteres aqui vai ser o tempo de permanência. Geralmente, o catéter de Schiley é um catéter que a gente utiliza como provisório. Ele é mais fácil de ser implantado, então de imediato já é implantado um catéter de Schiley, enquanto é fabricado, por exemplo, uma fístula. Se for um catéter um pouquinho mais permanente, que ele vai permanecer por um longo período de tempo, eu utilizo um catéter de Pernicati. Tá? Então eu tenho essas duas formas de acessar essa via circulatória para realizar o procedimento de hemodiálise. Ou por implantação de um catéter, ou pela produção de uma fístula. O que é uma fístula? A união de uma veia com uma artéria. Tá aqui, ó, gente. Aqui seria a implantação de um catéter. Esse catéter, ele pode ser implantado na veia jugular, na veia subclávia, tá? Esse aqui seria um catéter de Schiley. Uma via vai sair o sangue e a outra via vai entrar o sangue filtrado. Se, por um acaso, o paciente perder esse catéter, rejeitar esse catéter, ou a inserção do catéter inflamar ou infeccionar, o que seria a inserção? É essa parte aqui, onde ele foi implantado. Tem que ser trocado ou para o outro lado do pescoço, pela outra veia jugular, ou pelas vias femorais, que também pode ser feita também, tá? Lá na virilha do paciente pode ser implantado esse catéter. O problema é, se ele for implantado na via inguinal, lá na virilha desse paciente, essa região é muito colonizada por bactéria, porque fica perto da região genital, perto da região anal, então geralmente os médicos evitam, tá? Eles usam sempre a veia jugular interna no pescoço ou aqui na região da subclávia como primeira opção. Se o paciente perder isso, ele vai para a via femoral, lá na virilha do paciente. Também funcionam e colocam esse mesmo catéter. Ou pode ser pelas fístulas. Isso daqui é uma fístula, gente. É uma veia e uma artéria unida em um procedimento cirúrgico. Geralmente fica esses nós mesmo, tá? E essa fístula, ela tem como característica o processo de vibração. A todo momento ela fica vibrando, tá, gente? Então, vocês forem verificar que uma fístula, ela tá funcionante, vocês podem tocar nela que ela vai estar vibrando. Se ela parar de funcionar, ela não vai ter mais essa vibração e tem que ser realizada uma nova fístula. Pacientes crônicos que vão permanecer por muito tempo com essa fístula, geralmente eles têm várias perdidas ao longo do corpo, tá? É preferível inicialmente os membros superiores. Se for perdida todas as fístulas em membros superiores, vai para os membros inferiores, tá? Tudo isso para conseguir ligar esse paciente à máquina de hemodiálise. Tá aqui, ó, a máquina de hemodiálise. Como eu disse para vocês, o foco da nossa disciplina é vocês conhecerem o procedimento, mas como configurar essa máquina, como ligar o paciente a essa máquina, vocês têm que fazer um curso de educação continuada, tá? Porque o nosso foco aqui é só que vocês entendam o mecanismo dela e qual é a função dela. Esse daqui seria o rim artificial que eu falei para vocês, o dialisador. Por uma via vai sair o sangue e por outra vai entrar. A paciente aqui, no caso, ela vai estar com uma fístula. Tá no braço, então é feita duas funções. Deixa eu ver se eu consigo. Tá aqui, ó. É feita duas funções, gente. Duas funções. Vocês vão furar essa pista, vão fazer a função dessa fístula. Uma para saída de sangue para ir para a máquina e a outra para retornar esse sangue. Então ele sai do paciente, ele é filtrado e ele retorna filtrado para o organismo do paciente, passando sempre pelo dialisador, que seria esse rim artificial que faz o processo de filtração. Se não tiver uma fístula, pode ser feita pelo catéter. Você liga uma via para a saída de sangue e a outra para o retorno desse mesmo sangue.
Esse procedimento, ele é altamente perigoso. Ele tem o risco de complicação muito alto, tá? Mas ele é indispensável para que o paciente sobreviva. Por isso que ele é realizado. Aqui eu listei para vocês quais são as principais complicações e o que pode causar essa complicação. Uma das complicações que nós encontramos muito nas sessões de hemodiálise é pacientes que têm febre, gente. Quando esse paciente tem febre, muito provavelmente ele está com algum tipo de infecção. Então, o procedimento tem que ser separado, dependendo das possibilidades, em alguns casos, infelizmente, tem que continuar o procedimento, porque é vital para esse paciente que ele realize o processo de hemodiálise, porém, isso tem que ser revisto. Se foi alguma bactéria, tem que entrar com antibiótico terapia, tem que encontrar alguma forma de reverter essa infecção, tá? Porque senão ela pode se espalhar por todo o corpo e se tornar uma septicemia. Tem um detalhe bem legal nessa máquina, que em alguma dessas vias aqui, gente, vocês podem injetar medicamentos. Então, às vezes, se o paciente tiver algum tipo de medicamento para tomar injetável na veia, ou for verificado que ele está com alguma infecção, vocês podem injetar um antibiótico direto na máquina que ele vai devolver o sangue filtrado já com esse medicamento. Além disso, o paciente pode ter algumas reações alérgicas, que nós chamamos de anafilaxia. Essas reações alérgicas, dependendo do grau e de tão grande for extensa, pode causar a morte desse paciente. Tá? Então, vocês têm que tomar todo o cuidado e ficar observando os sinais de alergia. No primeiro sinal de alergia, vocês têm que parar o procedimento, que pode ser algum componente da máquina, algum componente do catéter, algumas medicações que vocês colocaram que desencadeou esse processo alérgico. Além disso, como o sangue está saindo do corpo dele, por mais que ele esteja entrando novamente, vocês viram, sai para um lado e já entra pelo outro. É quase que ao mesmo tempo. Por isso que dura bastante tempo as sessões de hemodiálise. Pode ocorrer que esses pacientes tenham crises hipotensivas, ou seja, a pressão arterial ela cai. A pressão arterial caindo pode fazer com que esse paciente desmaie. Por isso que vocês têm que ficar verificando a pressão desse paciente toda hora. A máquina de hemodiálise também, no monitor dela, já mostra para vocês o nível de pressão. Como as agulhas que vocês viram estão direto no vaso sanguíneo, uma agulha para saída de sangue e a outra para entrada de sangue filtrado, elas também conseguem marcar a pressão arterial. Então, vocês só ficarem olhando no monitor dessa máquina que vai estar o valor da pressão arterial para vocês. Também pode alterar o ritmo cardíaco, o procedimento de hemodiálise, tá? Que pode ser muito pela retirada de substâncias do sangue. A principal substância envolvida para a alteração do ritmo cardíaco é o potássio. O potássio não está em excesso, ele não vai ser filtrado, porém, às vezes pode ser retirado o potássio demais no procedimento de hemodiálise e esse paciente ter alguma arritmia cardíaca. Isso também dá para ser verificado na máquina de hemodiálise, que lá também mostra a frequência cardíaca. Para vocês entenderem se a pessoa está com a frequência cardíaca normal, vocês têm que lembrar do que vocês aprenderam nas disciplinas anteriores sobre valor de referência de uma frequência cardíaca. Vocês lembram qual é? De um adulto, quantos batimentos por minuto? Vocês lembram, gente, a frequência cardíaca de um adulto saudável? Ela é em média 60 a 100 batimentos por minuto, tá? Então vocês ficam sempre observando se esse ritmo cardíaco ele está nesse parâmetro, nesse valor de referência, entre 60 e 100 batimentos cardíacos por minuto. Outra complicação possível do procedimento de hemodiálise é que entre ar na veia desse paciente, formando êmbolos de ar. Êmbolos de ar pode fazer com que o paciente desenvolva uma situação que nós chamamos de embolia gasosa. Ou seja, o ar que ele entrou diretamente. Ou o profissional não preencheu todo esse circuito de sangue de maneira adequada,
ou na hora de girar, a máquina formou bolha de ar e como ela vai devolver esse sangue, ela devolve junto essas bolhas de ar, esse ar extra, sem ter passado pelo pulmão, pode fazer desenvolver uma embolia gasosa. E a embolia gasosa, dependendo do nível, ela é fatal, tá? Então tome muito cuidado com a presença de ar nesse circuito de hemodiálise. E também pode ocorrer algumas hemorragias. Como esse sangue sai do paciente com uma pressão, ele retorna com uma pressão um pouquinho maior, pode fazer com que estruturas mais frágeis se rompam e causar hemorragias. Os principais tipos de órgãos que sofrem essa lesão e provocam hemorragia geralmente são o intestino, o cérebro, os olhos e o abdômen. Para se evitar isso, na hora do procedimento, é injetado uma dose de heparina. Tá? Para se evitar a hemorragia, é injetado heparina. Tá aqui, uma seringa com heparina. Que faz com que esse sangue ele fique fique menos denso, ou seja, ele fique mais fino. Sendo mais fino, quando ele retornar para o paciente, ele não vai provocar uma hemorragia interna, nem no intestino, nem no cérebro, nem nos olhos e nem no abdômen. Então, sempre vai ter uma seringa com heparina no circuito de hemodiálise. Quando eu me refiro a circuito, eu estou falando de tudo isso daqui, tá, gente? A punção que vocês fizeram na fístula para o sangue sair, a passagem dele pelo dialisador, que seria a filtragem aqui nesse rim artificial, e o retorno desse sangue filtrado pela segunda punção que vocês realizaram. Isso vai acontecer ao mesmo tempo. O sangue vai sair, vai ser filtrado e vai entrar. Tudo num ciclo. Isso eu chamo de circuito de hemodiálise. E a heparina aqui apenas para evitar possíveis hemorragias internas. Professor, Pois não? uma pessoa que faz hemodiálise porque ela sente bastante cãibra. Porque muitas das substâncias produzidas que é envolvida na fisiologia muscular estão presentes no sangue. E tudo isso está sendo retirado, então pode haver deficiência ou aumento do que nós chamamos de ácido lático. O aumento do ácido lático pode provocar uma cãibra. E enquanto a pessoa está fazendo hemodiálise, está se retirando esse ácido lático. Mas a movimentação desse ácido lático no organismo pode provocar uma cãibra no momento do procedimento, tá? Da mesma forma que ela pode desmaiar. Por que ela pode desmaiar? Porque a pressão arterial caiu. Ela pode ter uma taquicardia por conta da normalidade do ciclo cardíaco. Ela pode ter uma embolia gasosa por conta da entrada de ar nesse circuito da máquina. Tudo isso que nós falamos agora, inclusive a cãibra, são complicações. Complicações que nós conhecemos quais são e que nós temos como evitar com a assistência perfeita da enfermagem. Novamente, a enfermagem aqui, gente, vai ser imprescindível, porque o médico só vai colocar na prescrição o tempo de hemodiálise e a forma que vai ser feita. Mas quem vai fazer o procedimento propriamente dito vai ser a enfermagem. Quem faz essa punção de fístula, ele liga esse paciente a essa máquina aqui, geralmente é um técnico em enfermagem com um treinamento em hemodiálise. Por isso que eu disse que quem for trabalhar com hemodiálise tem que fazer alguma coisa de educação continuada. Ou um curso de especialização, um treinamento específico, uma pós-graduação, para poder ser apto a trabalhar com procedimentos de hemodiálise e também de diálise peritoneal. Aqui eu coloquei para vocês algumas intervenções de enfermagem. O que nós vamos fazer, o que os enfermeiros e técnicos de enfermagem vão atentar e vão cuidar nesses pacientes que estão fazendo hemodiálise. Aqui eu dividi em 3 tempos, tá, os nossos cuidados de enfermagem. Antes da sessão de hemodiálise, durante a sessão de hemodiálise e após a sessão de hemodiálise, tá? Antes da sessão de hemodiálise, o que nós temos que fazer para cuidar desse paciente? Verificar sinais vitais e peso dele novamente, para a gente ver qual vai ser a perda ponderal e se ele está minimamente estável para poder fazer esse procedimento. Como vocês viram, é um procedimento altamente invasivo. Então, ele tem que estar, pelo menos, em uma estabilidade mínima. Pedir para esse paciente esvaziar
a bexiga e vocês medirem, verificarem quanto foi que ele conseguiu urinar, porque isso vai ser debitado na hora de colocar o paciente na máquina, tá? E muitas das vezes, em pacientes renais crônicos, como eu falei para vocês, às vezes eles não vão conseguir a produzir uma quantidade mínima de urina. Outros não vão conseguir produzir nada, mas esses que conseguirem fazer micção e eliminar alguma quantidade de urina, vocês vão medir, verificar e anotar o quanto eles conseguiram expelir de urina. Vão verificar quais são os medicamentos que esse paciente está fazendo uso, tá? Porque isso pode influenciar diretamente no procedimento de hemodiálise. Se tiver alguma medicação injetável que o horário dela for no momento da sessão de hemodiálise, como eu falei para vocês, tem a opção de colocar ele direto no circuito de hemodiálise e esse paciente ser medicado durante o procedimento mesmo, tá? Além disso, administrar qualquer medicação que esteja no prontuário desse paciente. Se for uma medicação para ser feita antes do procedimento de hemodiálise, vocês façam antes, tá? Se for durante o procedimento, vocês podem colocar no circuito que a medicação vai entrar da mesma forma no paciente. Durante a sessão de hemodiálise, os nossos cuidados vai ser ficar atento a sangramentos nasais e sangramentos cutâneos em boca, nariz, tudo que tiver mucosa começar a sangrar, que é hemorragia interna. Então, o procedimento tem que ser suspenso, tá? É uma complicação que nós vimos naquela lista de complicações esperadas do procedimento de hemodiálise, tá? Então, para a gente verificar hemorragia, a gente vai sempre se atentar a esses sangramentos nasais e a esses sangramentos cutâneos. Vocês vão observar e sempre relatar a presença de tremor, de sonolência, de náusea, de vômito, tontura e cãibra muscular, porque isso também é complicação do procedimento, tá? Sonolência, náuseas e vômitos pode ser uma queda da pressão arterial, por isso que a gente verifica sempre os sinais vitais e também observamos todos esses sinais que eu listei aqui para os senhores. Vão providenciar uma dieta e uma hidratação durante o procedimento de diálise, lembrando que esses procedimentos às vezes duram horas, então esse paciente tem que se hidratar e tem que se alimentar. É uma dieta específica, como nós vimos nas nossas aulas passadas, pacientes nefropata com insuficiência renal aguda, com insuficiência renal crônica, tem uma dieta diferenciada. Então, nós vamos providenciar essa dieta e hidratação. Nesse momento aqui, é interessante que ele pode, sim, ingerir uma quantidade de líquido, porque esse líquido vai ser drenado pelo procedimento de hemodiálise. Enquanto ele não está no procedimento de hemodiálise, como nós vimos ontem, essa quantidade de líquido tem que ser restrita. Então, o momento de ele fazer essa hidratação é durante o procedimento, tá? E também realizar o balanço hídrico. Balanço hídrico, eu já falei com os senhores faz 2 aulas. Tudo que entrar de líquido no paciente e tudo que sair. E após a sessão de hemodiálise, gente, vocês vão ter que fazer um curativo compressivo na fístula. Voltando. Vocês entenderam o que é uma fístula? Deu para entender? Senão eu tenho que voltar para vocês entenderem esse cuidado. Professor, volte aí para... Para fístula? Sim. Vamos lá, gente. Fístula é isso daqui, ó. Quando de maneira cirúrgica eu uno uma artéria e uma veia. Na punção da fístula, vocês fizeram 2 punções, né? Uma para saída de sangue e outra para entrada. Ou seja, vocês furaram 2 vezes esse paciente. Quando terminar o procedimento, essas agulhas, esses catéteres que vocês fizeram a punção de vocês vão ser retirados. Por ser uma veia e uma artéria e tá um fluxo sanguíneo muito alto, esse paciente vai sair muito sangue dela. Por isso que após o procedimento de hemodiálise, vocês têm que fazer um curativo compressivo na região dessa fístula. Se vocês não fizerem um curativo compressivo, ou seja, um curativo que aperte essa fístula, ela vai ficar sangrando e vai gerar um processo de hemorragia, tá? Além disso, vocês vão ter que pesar o paciente de vocês. Aqui tá o próximo cuidado, é o mais importante de todos, gente. É o que mais nós verificamos erros na assistência de enfermagem.
O membro que foi realizado essa fístula, esse procedimento cirúrgico de união de uma artéria com uma veia, tem que orientar esse paciente a não pegar peso nesse membro. E também, quando vocês forem verificar a pressão arterial com manguito, vocês não podem verificar a pressão arterial no membro que tiver presente essa fístula. Se a fístula está presente no membro superior direito, gente, não vão verificar a pressão arterial no braço direito, porque essa fístula vai ser perdida. E se ela for perdida, tem que ser feito outra fístula. Mais um procedimento cirúrgico, mais um tempo até que ela volte a funcionar, tá? Então não verifiquem pressão arterial no braço que está localizada a fístula. E também, quando vocês forem fazer punção venosa, geralmente o técnico de enfermagem vê que é uma veia mais calibrosa e confunde uma fístula com uma veia calibrosa. Não funcione uma fístula para fazer medicação. Fístula só é funcionada para fazer procedimento de hemodiálise, porque são duas funções, uma de cada lado da fístula. Uma para a saída do sangue e a outra para a entrada. E eu já ensinei vocês a identificar uma fístula. Geralmente vai ser ela vai formar vai formar um nó e esse nó vai tremer, vai ter uma frequência. Se vocês tocarem, vocês vão sentir essa fístula tremer e esse tremor é constante, tá? 24 horas por dia. Ela não vai parar de tremer antes ou após o procedimento, não, porque aqui vai estar circulando sangue arterial e sangue venoso numa pressão muito alta. Por isso que ela tem esse tremor. Vocês também vão ter que sempre examinar essa fístula. Como que vocês examinam? Tocando nela. Se ela parar de tremer, significa que ela parou de funcionar. Então tem que ser comunicado ao enfermeiro, ser comunicado ao médico para providenciar uma nova fístula. Hein, professor? Pois não? É na fístula que depois da hemodiálise fica tipo um calombão, um caroço? O caroço é a fístula. E esse caroço treme, tá? Por quê? Porque ele juntou uma artéria com um vaso. Tá. Deixa eu ver. Depois nós temos, para finalizar, as intervenções de enfermagem na educação em saúde, gente. Quase tudo na área da enfermagem vai envolvendo educação em saúde, onde você vai ensinar esse paciente a realizar o autocuidado dele, tá? O que vai entrar no procedimento de educação em saúde? Vocês vão ter que explicar para o paciente de vocês a doença renal, o porquê que ele vai estar realizando o procedimento de hemodiálise, o porquê que é tão agressivo, como que vai ser esse tratamento dialítico de hemodiálise, por quanto tempo ele vai fazer. Tudo isso vocês têm que explicar para o paciente de vocês, tá? Vocês também vão ter que explicar sobre a injeção de proteína, de sódio, de potássio, de líquido de maneira moderada. Expliquem para eles que algum desses componentes eles vão poder sim se alimentar e ingerir uma quantidade um pouquinho maior de líquido no momento que ele estiver fazendo o procedimento de diálise. Após isso, ele não pode ingerir muito líquido, ele não pode comer proteínas e nem alimentos que tenham muito sódio, nem muito açúcar e nem muito potássio, tá? Então, tudo isso tem que ser explicado para eles. Também estimular que eles se cuidem, que seria estimular o autocuidado, isso feito em casa. Além disso, vocês vão servir como conselheiro nos casos que vocês identificarem crises depressivas, algumas situações de suicídio ou situação de desespero. Por quê? Vai ter que ser implantado um catéter para fazer hemodiálise, já é um trauma muito grande. Quais são os catéteres? Foi esse que eu mostrei para vocês aqui. Aqui, ó. Tem que ser implantado esses catéteres. Ou o de Chile ou um permicate. Já é um trauma para esse paciente. Esse paciente vai ser ligado a uma máquina. Essa máquina vai retirar e vai devolver o sangue dele, podendo ocorrer um monte de complicação. Então, muitas das vezes, eles vão se sentir muito mal nesse procedimento, vão ser ligados a essa máquina. Se não for implantado um catéter, vai ser feita uma fístula, que também vai ser funcionada e ligada a essa máquina. Tudo isso vai gerar um desequilíbrio emocional e psicológico muito grande desses pacientes. Então, pode ocorrer que do nada ele surte, tem um surto psicótico e ele não vai querer mais fazer nada, vai querer sair de lá, é algo bem grave mesmo. E quem vai servir como conselheiro nesse processo
vai ser a enfermagem. Mais especificamente o técnico de enfermagem, porque ele que vai estar do lado do paciente durante todo esse procedimento. Logicamente que em casos mais graves nós podemos solicitar o apoio da psicologia. Mas como eu disse para vocês, nem todo hospital tem serviço de psicologia. E também esse serviço não vai estar disponível 24 horas por dia. Então, quem tem que fazer esse papel de aconselhamento é a enfermagem, tá? A mesma coisa em pacientes que tentam suicídio. Às vezes, o trauma psicológico é tão grande que muitos deles pensam ou tentam cometer suicídio e tirar a própria vida deles, tá? Por conta de toda essa situação, principalmente em renais crônicos, que vão depender dessa máquina para sobreviver até que chegue um rim para ser implantado. Mas enquanto isso não acontece, ele tem que passar por esses procedimentos. E não é só um catéter que vai ser implantado, esses catéteres vão ser perdidos, como eu falei para vocês, vão ter que ser implantados em outros locais. O corpo pode rejeitar esses catéteres como uma resposta imunológica. Essas fístulas também vão ser perdidas ao longo do tempo, então vai ter que constantemente realizar a produção de novas fístulas e tudo isso gera um trauma. E esse gerenciamento de trauma também é papel da enfermagem. Gente, quanto ao procedimento de hemodiálise, de diálise peritoneal, restou alguma dúvida? Deu para compreender eles?